Introdução à criação musical mediada por ferramentas digitais. Um trabalho feito pelos extensionistas Matheus Queiroz da Silva e José Júlio Vidal Alt, no projeto de extensão Super Games Inteligentes, cuja coordenação é realizada pela professora doutora Carla Verônica Machado Marques. É evidente que a educação musical é majoritariamente defasada no ensino básico brasileiro, sobretudo no ambiente das escolas públicas, seja por questões culturais, como a desvalorização do ensino artístico, quanto carência infraestrutural. Sob essa ótica, no contexto do projeto de extensão Super Games Inteligentes, no qual crianças e estudantes da rede pública de ensino têm a oportunidade de desenvolver jogos, nós, extensionistas graduandos da Escola de Música da UFRJ, José Júlio e eu, Matheus Queiroz, tomamos a iniciativa de incentivar a prática composicional mediada por ferramentas digitais no projeto. Além do mais, tal atividade foi elaborada de modo que essas criações fossem utilizadas futuramente como trilhas sonoras dos jogos desenvolvidos na ação extensiva. As ferramentas digitais utilizadas foram o website Chrome Music Lab e a estação de trabalho de áudio digital BandLab. Os fatores que serviram de parâmetro para a escolha dessas ferramentas foram a gratuidade e o fácil acesso, tanto por dispositivos móveis quanto por computadores. O website Chrome Music Lab é um artefato digital lúdico que favorece a experimentação musical a partir de diversas atividades gamificadas, as quais abordam de forma interdisciplinar conceitos musicais, fenômenos físico-acústicos e artes visuais. Nesse sentido, num primeiro momento, foi utilizado o jogo Songmaker como ferramenta de composição. Essa escolha foi feita por tratar-se de um software com interface simplificada e intuitiva, além de possibilitar o download das criações musicais em arquivo de áudio. Além desse website, foi utilizado também a estação de áudio digital BandLab, o qual se destaca em termos de funcionalidade pela impressionante quantidade de efeitos disponíveis e pela capacidade de projetos serem trabalhados por múltiplos usuários simultaneamente, possibilitando visualizar as alterações sendo feitas em tempo real. Além do mais, um manual foi confeccionado para guiar as crianças no uso do Songmaker, do Chrome Music Lab, e oficinas foram ministradas sobre ambas as ferramentas utilizadas com a finalidade de elucidar algumas das possibilidades de uso. A princípio, é importante destacar que todas as atividades do projeto Super Games Inteligentes ocorrem de maneira majoritariamente remota, por meio principalmente de reuniões na plataforma Google Meet. Nesse contexto, as crianças podem desenvolver seus jogos sob o auxílio dos extensionistas, os quais até então ensinavam as diversas técnicas envolvidas na confecção de jogos eletrônicos, desde o game design à programação e ilustrações digitais, mas também intermediavam planejamentos e estabelecimentos de metas. Por outro lado, a criação das músicas e efeitos sonoros era atribuída aos graduandos da Escola de Música da UFRJ, restando às crianças apenas descrever verbalmente qual seria a sonoridade desejada. Então, vislumbrando a oportunidade de desestigmatizar a produção musical e expandir ainda mais os horizontes criativos dos estudantes, surgiu a ideia desse trabalho, a qual foi prontamente aceita pelas crianças. Num primeiro momento, a ferramenta utilizada foi o Songmaker do website Chrome Music Lab. Durante o encontro em que o Songmaker foi apresentado, os estudantes presentes não precisaram de muitas explicações, pois a natureza simples e intuitiva do programa serviu como incentivo para a experimentação. No espaço de 1 hora, inclusive, houve o caso de uma criança conseguir compor 3 músicas e apresentá-las para a turma. Era perceptível a empolgação de todos e o desejo de que suas criações fossem ouvidas pelos outros. Após o encontro, foi perguntado às crianças a opinião que elas tiveram sobre a atividade e, de um modo geral, os comentários foram bastante positivos. Durante as semanas seguintes, 2 alunos encontraram novos programas de criação de música e trouxeram para o encontro por iniciativa própria, tendo o desejo de experimentar mais recursos criativos como principal motivação para buscar alternativas ao Songmaker. No entanto, os programas sugeridos não cumpriam os requisitos de acessibilidade para serem aplicados no projeto e utilizados por todas as crianças. Então, a solução para as limitações técnicas do Songmaker foi o BandLab, que, embora tenha muito mais funcionalidades,
sua interface é similar à ferramenta do Chrome. Por outro lado, quando comparado ao SongMaker, o uso dessa nova estação de trabalho foi um grande salto para as crianças devido à maior liberdade proporcionada pelas amplas opções de criação musical. Portanto, foi ministrada outra oficina para explicar e demonstrar essas novas funcionalidades. Apesar das diferenças entre as ferramentas digitais utilizadas, as crianças que se interessaram em criar suas próprias músicas logo se adaptaram às novas opções de criação. Nesse sentido, além da oficina expositiva, outros encontros foram realizados para que fossem discutidas as criações musicais individuais de cada estudante. Nessas reuniões, foi possível tirar dúvidas sobre o uso do aplicativo, aprofundar o entendimento e o uso dos aparatos técnicos disponíveis e, principalmente, falar sobre a coerência do discurso musical que estava sendo criado. Essa discussão mais subjetiva de estética e coerência foi feita levando em consideração que as crianças não tinham, majoritariamente, conhecimento formal de teoria e composição musical. Apesar disso, elas demonstraram ótima percepção sonora, tendo em vista que foram capazes de trabalhar gestos melódicos com coerência formal e fazer melodias diatônicas intuitivamente. Nesse sentido, a ação do mediador graduando em música foi principalmente abordar esses gestos mais intuitivos de maneira que as crianças pudessem identificar e entender melhor o que estavam fazendo e, a partir disso, desenvolverem suas criações com mais intencionalidade. Portanto, buscou-se, sobretudo, sempre respeitar as limitações teóricas dos compositores mirins, valorizando e validando seus impulsos criativos e intuitivos. Ouçamos então a seguir 3 composições do estudante Alexandro Santos, uma das crianças participantes do projeto de extensão. Diante do exposto, o projeto foi bem sucedido em seu objetivo de cultivar nos estudantes a mentalidade de criação e experimentação musical com as ferramentas digitais. Dessa forma, as crianças tornaram-se aptas a produzir material para sonorização de games e desenvolveram sua musicalidade ao longo do processo. Conclusivamente, vale destacar que esse trabalho não se propõe a ser um curso definitivo de produção musical ou formar compositores profissionais, e sim introduzir de forma lúdica e divertida esses aprendizados básicos, como ponto de partida para que os estudantes busquem, de forma ativa e autônoma, mais conhecimento sobre a área.